Quero saudar aqui a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer um assunto aqui com o título de O Perfumista Celestial. Eu quero abrir aqui e ler o texto da carta 2 Coríntios 2, versículo 14. Fala assim a palavra do Senhor, versículos 14 e versículos 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como nos que se perdem. Eu vou abrir aqui hoje uma introdução a respeito desse tema, e vai ser uma série de três mensagens, falando sobre o perfume de Cristo, o perfumista celestial. Nós vemos aqui no texto, logo no início, no versículo 14, que fala da graça. Graças, porém, a Deus. A graça, nós sabemos que ela é soberana, é uma livre ação de Deus na vida do homem. O Senhor, ele permite que boas coisas elas aconteçam e coisas ruins também aconteçam às pessoas. Isso nós vemos na nossa vida. E isso não é um problema filosófico, podemos dizer assim. É uma questão de crer ou não crer que existe um Deus. Essa é a questão. Então, nós vemos aqui essa expressão, graças a Deus, que quer dizer de algo que não se explica. É uma ação de Deus, de algo que não se explica. Ela se manifesta, e nós percebemos isso, a graça de Deus se manifesta no amor dele pela vida do homem. E nós podemos lembrar aqui do exemplo do ladrão da cruz, que estava lá morrendo ao lado de Jesus na cruz. Ele era um malfeitor, merecia estar ali, não era, nosso entendimento humano aqui, ele não era escolhido para ir para o céu, para a eternidade, mas ele expressa isso lá na cruz. Antes de morrer, ele fala com Jesus, que se pudesse lembrar dele, quando entrar no paraíso, e o Senhor Jesus, na mesma hora, no mesmo instante, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus ali, ele não viu merecimento naquele homem, ele somente estendeu o amor dele e alcançou ele com salvação. Isso é graça. É um favor que é imerecido, não importa aquilo que você faça ou deixe de fazer. Se Deus quiser operar na sua vida, ele vai operar por meio da graça. Não é de outra forma. Então, nós vemos aqui que a graça de Deus ela é assumida também. Nós vemos a graça dele sendo realizada nos cultos, no hino, numa liturgia, numa palavra de adoração, às vezes. Um graças a Deus que as pessoas utilizam, um aleluia, um graças a Deus pela redenção, pela igreja do Senhor vitoriosa. Temos até, em virtude do homem tentar entender a graça, alguns escreveram louvores, hinos. Existe um louvor que é emblemático aqui, Maravilhosa Graça, que cantamos aí, todas as denominações que eu conheço cantam esse louvor. Então nós somos alcançados por essa graça, e agora nós somos gratos pela bondade que o Senhor Deus teve pela nossa vida. Somos gratificados, e nós louvamos a Ele e agradecemos, porque um dia Ele nos alcançou. Nós fomos agraciados, na verdade, pela providência. No tempo dele, no tempo de Deus, nós fomos agraciados por essa providência. E o mundo ele não tem a graça. Somente aqueles que são alcançados pelo Senhor têm essa experiência com a graça de Deus. Então nós vemos logo no início que
Paulo ele escreve aos Coríntios e ele fala, ó, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O triunfo de Cristo, né, é identificado, né, nessa fragrância que ele coloca. Né? A aprovação de Jesus, né, é essa fragrância. Né? O ministério dele aqui na terra, onde ele operou milagres, maravilhas, ressuscitou mortos, é a fragrância, é o perfume, né, de Cristo que invadiu as pessoas. Né? E o versículo é claro em relação a isso. Nós somos vitoriosos por esta fragrância, né? Pelo perfume de Cristo, né? O testemunho dele, o que ficou marcado. Né? Somos gratos por aquilo que ele fez na nossa vida. Né? Nós somos vitoriosos pela morte porque ele é o perfume. Né? O Senhor Jesus, ele é a vitória das nossas vidas. Né? Então nós identificamos, né, no triunfo do Senhor Jesus, triunfo de Cristo, o cheiro agora, o perfume que sai das nossas vidas. Né? Não apenas como resultado de lutas diárias que nós temos e vitórias que nós alcançamos, né? Mas através de até mesmo de situações que são inexplicáveis, né? Os milagres, as maravilhas que ele opera na nossa vida e que as pessoas veem, às vezes uma cura de uma enfermidade, às vezes uma porta de emprego que é aberta, um concurso que você passa, né? Uma manifestação da vitória de Deus na nossa vida e as pessoas veem e muitos, a partir desse testemunho, acabam se interessando em conhecer a Cristo e ter também a mesma vida que o servo de Deus ele alcança. Então, todas as coisas, a palavra do Senhor fala isso lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos, o versículo 37 também de Romanos 8 fala assim, precisamos aprender, mais com a palavra de Deus acerca do triunfo em Cristo. Então a Bíblia, ela afirma, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Nós vemos isso lá em Romanos 8, 37. Então aqui para todos que estão me ouvindo, triunfar em Cristo significa manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento do Senhor, o bom perfume dele na nossa vida, e nós não podemos perder essa fragrância de Cristo. Nós precisamos andar em amor, nós precisamos amar aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos também entender e estender essa graça maravilhosa sobre as pessoas que estão ao nosso redor, perdoando. O perdoar é um exemplo de uma ação da graça na nossa vida. Quando você perdoa alguém que fala contra você, que te agride até mesmo, que traz ali contra você alguma coisa e você não deixa mágoa no seu coração guardada, mas você perdoa, você esquece, e você apresenta a ele o amor de Cristo. Essa é a fragrância, esse é o cheiro, esse é o perfume. E os perfumes, eles não estão vazios, sem alma. Eles, na verdade, quando o perfumista faz o perfume, ele traz ali uma personificação do desejo de uma marca. Uma marca de perfume, vai o perfumista, eu quero um perfume que tenha essa marca, que vai levar as pessoas um exemplo, a lembrar da sua infância. Então o perfumista ele vai procurar nos produtos naturais aí da natureza ou sintéticos, algo que vai traduzir esse conceito, desse comportamento na vida das pessoas, a lembrança do seu passado. Então isso é uma questão, até mesmo é uma arte, de um momento ali histórico da vida de cada um. Então o perfumista ele vai procurar de alguma forma que a fragrância que ele vai produzir, ela vai levar a pessoa a voltar à sua infância. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que faz o perfumista? Aproveitar aqui e fazer
uma análise rápida aqui, né? O perfumista, né, ele é um artista, né, um artesão, né, de fragrâncias, né, um criador de aromas, né, que desempenha ali um papel na indústria da perfumaria, dos cosméticos, nós sabemos disso. Né? Então, qual é a tarefa dele? Né? Combinar, né, numa única substância ali, né, aquilo que vai ser, né, o cheiro, o conceito daquilo que está sendo produzido de um perfume. Né? Então, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pesquisar os ingredientes. Então, ele vai estudar ali os ingredientes naturais, sintéticos, ele vai compreender ali as suas propriedades, né? vai entender como elas se comportam, né, nas suas combinações diferentes, né, o que pode ser produzido ali como nova fragrância. Agora, olha a questão espiritual. Vamos analisar a questão espiritual junto com essa parte técnica do perfumista. Né? Então, ele pesquisa e ele estuda a gama de ingredientes naturais e cosméticos. Né? Olha só, o Criador, Deus, ele tem todo esse conhecimento, né, de qual a fragrância que vai atingir a sua vida e vai trazer um benefício para a sua vida. Né? Porque o perfume é Jesus na vida do homem. Né? O frasco do perfume é a nossa vida. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né, o perfume ele entra dentro do frasco que é a nossa vida, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós e a partir do momento que nós vamos adorar ao Senhor, nós estamos exalando o perfume de Cristo. A partir do momento que nós vamos falar do Senhor, vamos testemunhar na nossa vida, é a fragrância de Cristo, né, que está ali produzindo seus efeitos. Olha que coisa interessante, né? Então ele vai desenvolver a fórmula, né? Jesus, ele sabe muito bem como alcançar todas as pessoas. Né? O Senhor Jesus, ele tem esse poder maravilhoso de entrar no profundo do seu coração, do meu coração, e de transformar a nossa vida, é a fragrância. Né? E ele usa, né, o invólucro que está guardado no perfume, ele usa a sua vida também para produzir esses efeitos. Né? Então ele avalia ali o perfumista, né, as fragrâncias ali em desenvolvimento, né, por meio do seu olfato, não é isso? Ele vê o aroma, vê se está alinhado com a visão criativa ali, dos padrões de qualidades, né? Toda essa ação, né? E ele se junta ali com uma equipe ali multidisciplinar de várias pessoas, de várias, né, formações, né? E há uma colaboração ali também com o marketing, né, para poder desenvolver ali o produto, né, o controle de qualidade, a garantia da fragrância que ela não vai gerar um problema na saúde das pessoas, uma alergia, por exemplo. Né, e ele vai buscar, nesse estudo, dessa forma, né, alcançar a expectativa do mercado, o objetivo da marca. Né? Olha só que interessante. Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? É alcançá-lo para a salvação. Então, o perfume de Cristo que exala daquele que já é servo, da igreja do Senhor, né, leva as pessoas a serem atingidas no seu interior. Porque o perfume é algo interessante, que o perfume, né, ele atinge a nossa subjetividade do homem, né? O consciente, vamos dizer assim, né? O interior do homem. Né? Porque às vezes você sente o cheiro, né? Um exemplo, né? Eu me lembro, quando eu estava namorando, né? E a minha namorada, ela gostava muito de um perfume. Não vou falar o nome do perfume aqui por questões, né, autorais aí, depois, né, você coloca no YouTube, pode dar algum problema. Né? Mas assim, ela gostava tanto do cheiro, da fragrância daquele perfume, né, que ela, só vou namorar contigo se você colocar aquele perfume. Né? Então eu tinha que colocar aquele perfume. Então ficou marcado nela, né, assim, a questão do namoro, do amor que eu tinha por ela e ela por mim, ficou marcado com esse perfume. Então quando ela sentiu o cheiro desse perfume, ela lembrava de mim. Então, como é interessante, né? E Jesus, ele atinge o nosso interior também.
né? Porque quando ele opera na nossa vida, a graça dele alcança a nossa vida, nós ficamos marcados com aquela fragrância, né? A nossa alma, né, ela sente, né? E quando nós às vezes nos afastamos dele, né, a nossa mente está guardada lá, ela se lembra da experiência, da fragrância, daquele dia, né, em que ele nos alcançou, aquele louvor que foi cantado e Deus foi falando no nosso coração, né, aquela mensagem que foi trazida ali no culto, na igreja, né, e a fragrância, né, o cheiro de Cristo, ele está dentro de nós, né, nós lembramos e desejamos novamente, né, ser, né, e participar desse momento, né? Então, por fim, o perfumista ali, ele tem que fazer o registro na documentação do perfume que ele criou, né, detalhando ali a fórmula, né, os processos, né, e com isso vai para o mercado, né? Aí se vai para o mercado vender, né, e ele busca agora o feedback daquilo que foi a resposta daquela fragrância que ele produziu, né, através das vendas, né, das opiniões das pessoas, né, e assim ele pode se ter ali a possibilidade de reprodução da fragrância, né, da venda, do marketing, né, e tudo mais, né? Então ele pode ver ali, né, a tendência do mercado também, né, a comunicação ali com os fornecedores, né, e a esse feedback, né? Então todas essas atividades aqui do perfumista, né, elas refletem aqui toda a complexidade, né, e a diversidade do papel do perfume, né? Ele é um cientista, certamente, né, mas também é um artista, porque ele precisa ali capturar a essência das emoções, das experiências, em forma daquela fragrância. Então, para nós aqui entendermos, depois nós vamos entrar, né, em outra etapa aqui a respeito desse assunto, né, o perfumista celestial é o Senhor Deus, porque ele é o projeto, ele estabeleceu o projeto de ação da graça de Deus para alcançar a sua vida e a minha vida. Ele é o projeto para a sua vida de transformação, de eternidade, de operações dele, né, para esta vida também, às vezes cura de enfermidades, né, vitórias na nossa vida, nas nossas necessidades. Então ele é o perfumista, ele é o Criador, né? O perfume é o Senhor Jesus, nós falamos aqui, né, que é a fragrância, é o cheiro que transforma a nossa vida, que entra no nosso interior, que muda o nosso ser, que nos traz alegria, libertação, e que nos mostra que nós precisamos desse perfume em toda a nossa vida, né? E o frasco pode ser você, o frasco pode ser eu, né? Onde aceitamos o nosso Salvador e o Espírito Santo, ele entra na nossa vida e ele estabelece a fragrância de Cristo no nosso viver, né? E que você seja também, né, essa fragrância, esse perfume, que a sua vida exale o perfume de Cristo. Então nós deixamos aqui essa introdução desse assunto e nós vamos continuar aqui com mais dois momentos, duas mensagens voltadas para esse aspecto. Então deixo aqui esse vídeo, né, deixo a minha saudação, né, você pode participar lá no canal, né, dando a sua contribuição, sua crítica, dando joinha, se inscrevendo no canal e enviando para outras pessoas para que haja o crescimento desse trabalho. Tá bom? Então deixo aqui a todos a paz do Senhor Jesus.